Depois de assistir a tudo disponível de um anime que você gosta, é normal ficar com um gostinho de quero mais, mas pode não ser tão fácil encontrar algo que compense o término de um anime querido, a menos que, sei lá, você pesquise no Google. Mas assistir a um vídeo é mais legal, então por isso, hoje nós vamos falar de algumas recomendações para quem gosta de Oshinoko. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa um like e se inscreve para não perder mais vídeos do tipo. É difícil encontrar obras que abordam os mesmos tópicos de Oshinoko com um nível tão alto de qualidade, mas após testemunhar a perspectiva do drama sobre os pontos positivos e, principalmente, os negativos da indústria de entretenimento japonesa, é impossível não lembrar da primeira recomendação de hoje, Perfect Blue. Essa produção do lendário estúdio Madhouse é um filme de 1998, que conta com 1 hora e 21 minutos mostrando a história de uma mulher que abandona a vida de idol para iniciar sua carreira como atriz. Mas além das dificuldades de mudar sua profissão, a protagonista é assombrada pelo sucesso de seu ex-grupo de idols, além da presença de um stalker obsessivo e um site anônimo que parece roubar sua personalidade. Uma combinação que corrói a mente dela, fazendo-a questionar o que é de fato realidade e ficção. Enquanto Oshinoko traz uma perspectiva moderna sobre a indústria do entretenimento, sem medo de abordar elementos pesados, mas misturando eles a uma narrativa com muitos momentos alegres, Perfect Blue tem quase 3 décadas e mergulha sua história nos aspectos mais nojentos desse mundo, fazendo jus ao seu gênero de terror psicológico com uma arte e narrativa assombrosamente bem detalhados. Esses fatores me fazem ter a obrigação de avisar vocês que a classificação mais 18 do anime não é brincadeira. Existem aqui cenas pesadas que podem perturbar os telespectadores, apesar de eu saber que metade das pessoas que estão assistindo ao vídeo ficaram com mais vontade de ver o filme depois dessa informação. Perfect Blue não tem um streaming oficial no Brasil, mas não deve ser difícil assistir a ele. Seguindo para a segunda recomendação, nós temos que falar de Kaguya-sama. Apesar de Oshinoko ser majoritariamente um drama, sua história também conta com vários momentos cômicos que só funcionam bem por causa dos personagens e de tudo que o autor da obra original, Aka Akasaka, aprendeu em seu primeiro grande sucesso, a comédia romântica Kaguya-sama. Nela, um garoto e uma garota já estão apaixonados, mas são tsunderes demais para admitir isso. Então, os dois têm a genial ideia de criar planos mirabolantes para fazer o outro se confessar primeiro, fornecendo a oportunidade perfeita para que o autor celebre e brinque com os clichês de comédias românticas colegiais. Se você gosta dos dramas pessoais, mas principalmente dos personagens de Oshinoko, que agem mais como seres humanos ao invés de estereótipos 2D, Kaguya-sama é uma excelente alternativa. Uma comédia romântica brilhantemente adaptada para as telas pela A1 Pictures, que tem a capacidade de te fazer rir em voz alta, mas que vai muito além do humor e te conquista de maneiras inimagináveis à primeira vista. Kaguya-sama Love is War não terminou de adaptar o mangá original, mas atualmente conta com 41 episódios disponíveis na Crunchyroll. It was at this moment he knew. He fucked up. A princípio, Oshinoko pode parecer uma história inocente sobre idols, mas logo a obra se revela como algo mais complicado do que isso. Outro anime em que não se deve julgar o livro pela capa é Odd Taxi, de 2021, uma produção original do estúdio OLM, contando a história de uma morsa taxista que dirige para muitas pessoas peculiares e acaba no meio de diversas narrativas brilhantemente interligadas, num suspense e mistério que aborda também as outras faces de um grupo de idols, mas vai muito além, mostrando o submundo do Japão e envolvendo questões de problemas psicológicos, a Yakuza, uma investigação sobre o desaparecimento de uma garota e várias outras coisas aparentemente sem relação, mas que são muito bem amarradas e conectadas a um pequeno táxi estranho. Então, apesar da animação não ser lá aquelas coisas, vale muito a pena dar uma chance a este anime com 3 episódios, disponível por completo lá na Crunchyroll. Mas que porra
porra é essa? E pra finalizar, do mesmo estúdio que fez Oshinoko se tornar um grande sucesso, nós temos o anime original Jellyfish Can't Swim in the Night, com 12 episódios. Essa obra acompanha 4 garotas criando um grupo musical, em uma trama mostrando parte do showbiz japonês de maneira mais positiva do que no drama escrito por Aka Akasaka, mas que conta com uma animação igualmente extravagante e compartilha a dubladora de um de seus personagens mais importantes. Além disso, um dos episódios deste anime também traz a história de uma idol mamãe carismática, mas que tem um destino muito diferente de Ai Hoshino. E se você acha essa recomendação minimamente interessante, poderia também dar uma chance a Girls Band Cry, que troca o grupo musical por uma banda e uma narrativa mais pé no chão. Só que eu já falei sobre esses dois animes neste outro vídeo, então se você quiser saber o porquê já deveria ter assistido aos dois, é só ver o vídeo à esquerda. Mas se quiser ver outra coisa, dá uma conferida no que está à direita e receba os meus agradecimentos por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado e até a próxima.